Vamos continuar de onde nós paramos. E à medida que eles forem chegando, eu vou admitindo aqui na nossa sala, nossa reunião, né? E aí, a gente vai trabalhar com 4 conhecimentos: o filosófico, o teológico, o empírico popular e o científico, que a gente já trabalhou. Bom, o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento de busca realmente de conhecimento, mas uma busca que seria uma interrogação, né? Um constante desvelamento desse mistério, desse fenômeno. Eu quero entender com profundidade esse fenômeno, esse assunto que eu quero estudar. Então, às vezes, as pessoas usam filosofar só como algum questionamento simplório. Não é. O filósofo, ele tem uma graduação, ele é um profissional muito bem preparado, ele vai buscar suas respostas nas fontes confiáveis, históricas, nos autores, principalmente nos clássicos, né, nos modernos também, mas vai procurar sobre aquele determinado assunto entender em profundidade. Então, ele não tem um conhecimento razoável sobre aquele assunto, não. Ele vai buscar a fonte, ele vai descobrir a etimologia daquele conhecimento. A essência da filosofia está na busca do saber e não na sua posse. Então, é no sentido de buscar saber para cumprir a função social do conhecimento, que é a sua divulgação, que é passar, que é produzir conhecimento. A filosofia procura refletir sobre os conhecimentos científicos adquiridos ao longo do tempo, ao longo da nossa história, né? Nós temos aí o conhecimento teológico, filosófico nós dissemos anteriormente, e o teológico, que 2 são as atitudes que podem tomar diante do mistério, né? A primeira delas, buscar uma explicação baseada em conhecimento científico ou filosófico. Então, eu tenho que ter, para eu ter um mistério na ideia da teologia, onde Deus, né, é o centro, eu tenho que ter conhecimento científico ou filosófico, ou seja, eu tenho que comprovar que cientificamente aquilo não tem explicação. Então, para ser um mistério para a religião cristã, para as religiões cristãs, eu preciso que a ciência esteja me respaldando o tempo inteiro. Então, não existe ausência de conhecimento científico, tem o respaldo que o conhecimento científico vai trazer. E a outra perspectiva é aceitar a explicação que alguém já tenha desvendado o mistério, que implica numa atitude de fé diante de um conhecimento revelado. A outra é quando eu tenho um testemunho de que aconteceu comigo e eu divulgo para você e você acredita no meu testemunho, porque eu te trago tanta veracidade, eu te conto aquilo como aconteceu, eu acredito tanto naquilo que eu tenho uma atitude de fé diante de um mistério, diante de uma situação revelada e que aconteceu comigo e que para mim aquilo é verdadeiro. Tá? Mas para ser considerado um dogma, um mistério para a igreja, é algo que a ciência precisa provar que aquilo não tem explicação. Olha, a cura dessa criança não tem explicação desse ser humano, porque cientificamente não seria possível. Aí sim eu tenho um conhecimento, eu tenho um mistério, eu tenho um conhecimento aí científico que está me dando sustentação para isso, tá? Então, a fé teológica, ela está sempre ligada a uma pessoa que testemunha Deus diante de outras coisas ou outras situações. Então, eu me curei porque Deus permitiu. Eu me curei porque eu pedi a intercessão do santo tal, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por quê? Porque para nós católicos os santos intercedem sobre a gente, sobre um pedido seu. Então ele pega o teu pedido e leva a Nossa Senhora, que leva para Jesus, tá? E Jesus e Deus estão interligados, né? Porque é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa seria a ideia
da fé católica, né? Diante de um mistério onde Deus tenha nos curado, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui sobre isso. Por exemplo, eu vou te dar uma frase, eu vou te dar uma afirmativa. Deixa eu... Por exemplo, todos conhecem, eu preciso depois ouvir a vozinha de vocês. Por exemplo, eu vou colocar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu coloco uma frase dessa, entre aspas, porque é um salmo, né, bíblico, eu vou perguntar para você: essa afirmação é um conhecimento científico, teológico, filosófico ou racional, por exemplo? Aí vocês iriam me responder o quê? Filosófico. É filosófico? Teológico. Como? Teológico. Teológico. Teológico ou filosófico? Teológico. Teológico. Por quê? Teológico. Senhor, a quem eu estou me referindo, seria quem? Deus. Exatamente. Então, eu estou colocando Deus no centro e Ele como toda a razão daquela necessidade. Então, é um conhecimento teológico, tá? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Vamos para o conhecimento popular. Conhecimento popular não deixa de ser um conhecimento, aquele que foi observado ou passado de geração em geração, através da educação informal ou baseado em imitação ou experiência pessoal. Então, geralmente, vem, né, o nosso contato a partir das nossas experiências pessoais. O conhecimento científico até a Renascença era caracterizado como certo, como verdade absoluta, metódico, sistemático, resultado de demonstração e de experimentação. Já na idade mais moderna, no conhecimento moderno, mais recente, ciência não é a posse das verdades imutáveis. As verdades mudam com o passar do tempo e com novos estudos. E sim a busca constante de novas explicações, soluções e a revisão e reavaliação de seus resultados, né? Então, na modernidade, a ciência ela não é absoluta. Ela muda a partir de novos estudos, novas necessidades, novos estudos. Tudo isso para entrar, né, em conhecimento popular, que uma das suas características é que ele é passado de geração em geração através da educação informal, ou seja, daquela educação que não acontece nos bancos das escolas, baseado seja em imitação do que os nossos antepassados, pais, avós, né, tios, seja imitando ou através das nossas experiências pessoais. Esse tipo de conhecimento, dito popular, diferencia do conhecimento científico por lhe faltar embasamento teórico necessário à ciência. Nossos avós ou nossas avós, quando curavam a nossa garganta com andiroba, alho, limão, né, todos esses materiais, assim, elementos anti-inflamatórios, eles não se basearam num conhecimento científico, nem num autor que disse que isso era bom. Se basearam porque aprenderam isso com os seus antepassados, né? A gente traz muito isso, nós da região norte, desse conhecimento das ervas indígenas, né? Trouxeram esse conhecimento que foi passado de geração em geração e a gente... Até hoje tem muita gente, por exemplo, eu gosto demais de andiroba, de copaíba, sei hoje, através da ciência, que são realmente elementos anti-inflamatórios, mas eu conheci o seu processo anti-inflamatório antes de ter qualquer noção científica. Por quê? Porque minha avó já curava a minha garganta, tá? Na opinião de Lakatos e Marcones, o conhecimento popular não se distingue do conhecimento científico, nem pela sua veracidade, nem pela sua natureza do objeto de conhecido, porque a andiroba, a copaíba pode ser um objeto de conhecimento tanto para o conhecimento científico quanto popular, mas diferencia pela sua forma de fazer ciência, o modo, o método do conhecer, né? Os instrumentos do conhecer que são diferenciados, enquanto um conhecimento científico
científico é valorativo, é real, é mais perto possível de ser exato, sistemático, racional, com base teórica, em muitos casos, experimentos, né, controle desses experimentos, no conhecimento popular é totalmente assistemático. Né? Por quê? Porque eu não tenho essa obrigação de estar provando, eu não tenho essa obrigação de conhecer esse teórico, não, ele foi me passado. Uma experiência que deu certo com a minha avó, que deu certo com a minha mãe, que tem dado certo comigo. Essa é a ideia do conhecimento popular. E aqui eu trago uma distinção, né, para vocês das características do conhecimento científico e do conhecimento popular. Conhecimento científico é real, enquanto que o popular é valorativo, né? Baseado nos nossos valores, nos valores das nossas experiências. O conhecimento científico ele é contingente, né? Ou seja, vai ser verificada aí através do seu estudo, das suas experiências, a veracidade ou a falsidade das suas informações, dos seus resultados, enquanto que no conhecimento popular ele é reflexivo, né? Não pode ser reduzido a uma formulação geral. Se deu certo comigo, não necessariamente vai dar certo com você. No conhecimento sistemático do científico, ele é sistemático, né? Há toda uma engrenagem, né? Há toda uma forma, um sistema de ideias. Não há conhecimento dispersos e desconexo no trabalho científico. Tudo que está ali apresentado naquele título, naquele tema, a gente vai tentar aprofundar uma discussão naquela temática, naquela área, enquanto que um conhecimento popular é totalmente assistemático. Não há uma organização de quem promove aquele saber, né? Não há uma sistematização de ideia, não há uma necessidade de explicar os fenômenos. O conhecimento científico ele é verificável e demonstrável, enquanto que o conhecimento popular ele é verificável, porque eu posso te mostrar, mas ele não é demonstrável no sentido de colocar em teste, em apresentar os meus resultados. Não há uma banca examinadora, não há um parecerista para isso. Se deu certo, legal, se não deu certo, comigo não funcionou. O conhecimento científico, ambos, né, tanto o científico quanto a popular, são falíveis, os dois podem falhar, mas no conhecimento científico ele busca ser mais próximo do exato, enquanto que no popular não precisa ter essa obrigatoriedade, pode inclusive ser inexato. Tá? Então, são só um quadro para a gente exemplificar aqui essa questão com os nossos 4 tipos de conhecimentos que foram selecionados. Então, nessa primeira fase aqui que nós estamos, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta ou se eu posso avançar para a segunda unidade. Posso avançar? Pode. Posso? Eu vou dar para vocês eu vou fazer uma pergunta, tá? Então, dessa primeira unidade, o que eu vou pedir? Com certeza eu vou pedir tipos de conhecimento, tá? Com certeza eu vou pedir critérios de cientificidade, que mais? E aqueles conceitos de ciência, de metodologia, de método, com certeza eu vou pedir, tá? Então, essa primeira unidade é bem importante, até porque foi uma que a gente estudou junto presencialmente, nós esgotamos ela, bem legal. Então, sobre esse assunto, eu vou estar pedindo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Sobre esses diversos tipos esses 4 tipos de conhecimentos que nós estudamos. Me citem, por exemplo, 2 características do conhecimento científico. Podem me citar. Estou aguardando.
Vamos passar agora para a segunda unidade. Pesquisa científica, né? Vamos lá. A gente viu que pesquisar e pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método da abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da sua investigação. Claro, nós vimos lá que ciência é o estudo, é a implementação de um trabalho que eu vou ter todo um rigor sistemático, eu vou ter método, eu vou ter um emprego de instrumento de pesquisa, de técnica. Então, um estudo, uma pesquisa científica tem que ser um estudo planejado, racional, organizado, né? Para isso, a gente faz um projeto de pesquisa que são elementos que constam elementos para que a gente não se perca nesse estudo. Então, eu tenho meu tema, eu tenho meu título, eu tenho meu objetivo geral, específico, eu tenho as minhas hipóteses, né? Eu tenho aí a organização dos meus capítulos para ser estudado, eu tenho o meu método. Então, quando eu tenho esse estudo planejado, é porque eu quero realizar uma pesquisa científica. A pesquisa, ela sempre parte de uma questão problema. Então, eu tenho uma pergunta a fazer para o meu tema, para que lá nas minhas conclusões eu tenha a resposta dessa pesquisa. Então, eu vou desenvolver um estudo para que eu possa responder essa minha questão inicial, tá? Para solucionar esse problema, são levantadas algumas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas ao longo da pesquisa. Essas hipóteses são os conhecimentos prévios que eu tenho sobre o tema, que não necessariamente eu preciso ter estudado antes para saber alguma coisa. São as impressões que eu tenho sobre o que eu sei sobre esse tema antes de eu estudar. Até porque, se eu já soubesse a resposta dele, não teria nem por que eu estar estudando. Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar resposta para as indagações propostas e podemos dizer, basicamente, que pesquisar significa buscar conhecimento, né? Mas buscar esse conhecimento aonde, né? Buscar conhecimento científico em livros, em revistas, em documentos, materiais que já foram publicados, né? Materiais publicados, materiais da área, com respaldo, estudos da área, né? Para que nós possamos ter aí teorias que nos dessem sustentação para o nosso discurso, para o nosso diálogo. Não pode ser qualquer material, né? Eu tenho que ir em fontes oficiais. E, nesse sentido amplo, pesquisa se opõe ao conceito de pesquisa como tratamento de investigação científica. Então, ou seja, não é uma pesquisa simples, é uma pesquisa científica, cujo objetivo é comprovar uma hipótese levantada através dos seus processos científicos. O que mais aqui? Pesquisar cientificamente significa realizarmos essa busca de conhecimento, apoiando-nos em procedimentos capazes de dar confiabilidade nos resultados. As pesquisas, elas devem contribuir para a formação de uma consciência crítica e um espírito científico do pesquisador. O estudante, apoiando-se em observações, análise, deduções interpretadas, através de uma reflexão crítica, vai paulatinamente formando seu espírito científico, o qual não é inato. Ninguém nasce cientista, né? A gente vai se desenvolvendo. Uma leitura sistematizada, um interesse de conhecer mais sobre o assunto, começar o processo de escrita, né? Desenvolver a habilidade de escrita, registrar suas observações, questionar aquilo que você precisa saber. Tudo isso vai desenvolvendo o nosso espírito de pesquisador. Sua edificação e seu aprimoramento são conquistas que o universitário vai obtendo ao longo da sua vida acadêmica, na realização dos seus trabalhos, das suas pesquisas e na elaboração de todos os trabalhos acadêmicos, né? Todo trabalho de pesquisa lhe requer imaginação criadora, iniciativa, persistência, porque a gente sente muita vontade de desistir ao longo do tempo, né? E a gente precisa ser persistente. Há muitas coisas que tiram a nossa atenção, os distratores, né? Tiram aí as nossas atenções, nos distraem.
seja um programa de televisão, o nosso próprio celular. Se a gente não deixa no silencioso, qualquer sonzinho nos distrai. Então, a gente, para realmente querer ser um estudioso, querer ser uma pessoa bem informada, a gente precisa ter muita persistência e manter o nosso foco. Né? Ser original, e a originalidade aqui é diferente de só algo inovador, algo que nunca foi estudado, não, mas a reconstrução de algo que também já foi estudado, um olhar mais atualizado sobre aquele determinado assunto, isso é originalidade, porque eu trago um novo olhar a partir das minhas impressões e da forma como eu organizo o saber. Então, isso me torna único e torna o meu trabalho original. Além de dedicação desse pesquisador, que tem que ter horário para estudo, tem que selecionar os materiais que vai estudar, ou seja, ele tem uma rotina de preparação, ele tem uma rotina que ele tira parte do dia dele, 1, 2 horas ou até mais, para estudar. Então, esse profissional, ele é diferenciado. Né? Porque ele se preocupa, ele tem compromisso, ele é persistente, ele tem hábito, ele tem técnica de estudo. Tá? E isso não é fácil numa sociedade que o tempo inteiro quer tirar a nossa atenção do que é sério para que nos emburreça cada vez mais. Tanto que nós temos pouquíssimos programas educativos e temos uma variedade enorme de programas de entretenimento. Né? Daí para vocês imaginam. As condições de realização de um trabalho. Eu preciso ter tempo disponível para a realização dele. Quanto do meu tempo, da minha vida diária, né, da minha rotina, eu deixo para estudar. Eu tenho um calendário, eu tenho um cronograma, eu tenho um quadro de estudo. Eu preciso ter esses elementos que me auxiliem para que eu olhe e fale, não, agora eu vou dar uma parada no que eu estou assistindo, eu vou parar com essas séries intermináveis, que eu perco 3 horas aí muito fácil, eu vou sair do celular, onde a gente está conversando já 2 horas, e 2 horas o quanto que eu conseguiria de produzir conhecimento, o quanto eu conseguiria ler, será que eu não conseguiria ler um livro todo, dependendo do livro? Sim. Será que eu não conseguia fazer o fichamento desse livro? Né? Então, quantos materiais, quantos artigos de 10 a 20 laudas eu conseguiria ler em 2 horas? Professor, eu conseguiria ler um, mas eu leria esse um muito bem lido, entendendo bem, buscando significado, buscando outras complementações, e aí você coloca. Se você lê um artigo por dia, ou então 2 artigos por semana, quantos artigos você não lê no mês? De 8 a 10. Né? De 8 a 10 artigos no mês, quantos no final do ano? Tirando julho e dezembro, 10, uma base de 80 a 100 artigos no ano. Então, olha quantos materiais eu deixo de utilizar na minha formação porque eu não administro o meu tempo como deveria ser. O espaço para ser realizado. Onde você estuda? Você precisa de uma mesa para estudar? Você estuda na sua cama, no sofá? Você tem o seu modo de estudar e ele é único, ele é seu. Então, ok, contanto que eu tenha aquela disciplina naquele horário, que o meu cérebro já entenda que naquele momento eu tenho uma rotina de estudo, que a minha rotina de estudo é dessa forma, seja deitado, seja sentado na cama, numa escrivaninha, numa mesa da sala, com uma televisão ligada baixinho, um som baixinho, ou então tudo precisa ser desligado. Não importa, você tem o seu jeito de estudar, contanto que funcione. Os recursos materiais necessários. O que você tem de recursos materiais? Você tem uma biblioteca com o mínimo de livros que são necessários para a sua área? Você tem uma biblioteca virtual? Tem vários livros muito bons em PDF. Nessa época, meus queridos, as livrarias estão vendendo livros até de 2 a R$ 99,90, muito bons. Eu posso depois passar para vocês algumas orientações que eu recebi. Tem cursos online gratuitos, tem curso em universidades, né? Então, nós temos aí uma série de informações qualificadas que estão chegando para a gente com mais facilidade, que a gente pode usufruir. Oi?
Quais são os recursos humanos que eu tenho disponível? É um trabalho em grupo? É um trabalho sozinho, individual? Então, como é que eu vou administrar isso para que cada dia eu consiga fazer uma parte, para que eu não me sobrecarregue em um único dia e aí perca a noite de sono para poder dar conta e meu trabalho não sair tão bom? Então, eu preciso ter condições da realização desse trabalho, eu preciso ter uma rotina de estudo para que eu possa criar um hábito de estudo que, uma vez eu tendo o hábito, eu não volto mais atrás, né? Eu consigo manter uma rotina qualificada. E aí a gente entra nos aspectos éticos da pesquisa científica. O que significa falar de ética na pesquisa científica, né? O que seria ética? O que seria essa conduta moral? Essa conduta moralmente correta, né? Essa sensação que eu tenho que eu estou desenvolvendo da melhor forma e que eu estou mantendo meu compromisso como pesquisador, como esse produtor desse conhecimento, mantendo esse distanciamento, apesar de eu estar lá no local da pesquisa, mas eu mantenho essa postura porque eu quero entender realmente esse fenômeno, então eu mantenho um distanciamento que é saudável, um distanciamento ético. E também a ética na pesquisa indica que o estudo em questão deve ser feito de modo a procurar sistematicamente o conhecimento por observação, identificação, descrição, investigação experimental, produzindo resultados reprodutíveis realizados de forma moralmente correta. Então, o meu trabalho, eu vou ter uma observação desse fenômeno, eu vou descrevê-lo, eu vou fazer experiência, eu vou só observar, não, eu vou fazer uma revisão da literatura, ok. Então, o método e a técnica que eu vou empregar vai caracterizar que tipo de pesquisa eu vou ter. Se eu tenho uma pesquisa bibliográfica, se eu tenho uma pesquisa documental, se eu tenho uma pesquisa experimental, se eu tenho um estudo de caso, tá? Então, cada tipo, cada método, cada técnica empregada, eu vou ter um tipo de pesquisa, tá? E isso nós vamos ver já já. Contanto que eu tenha uma honestidade na realização dela, seja na minha conduta enquanto sujeito dessa pesquisa, seja também na produção desse conhecimento. Quando se pratica a pesquisa, é indispensável pensar na responsabilidade do pesquisador no processo da sua investigação e de seus produtos. Nesse sentido, a honestidade intelectual é um fator indispensável aos pesquisadores, tornando-os cidadãos íntegros, éticos, justos, respeitosos consigo e com a sua própria sociedade, porque você vai apresentar um resultado que é fruto de um trabalho honesto. A apropriação indevida de obras intelectuais de terceiros é ato antiético e também antijurídico, qualificado como crime de violação de direitos autorais pela nossa legislação brasileira, assim como a legislação também de outros países. Esse crime é conhecido como plágio, que é a cópia integral ou parcial. Olha só, plágio, gente, aqui fica uma dica importante, não é apenas a cópia integral, mas a cópia parcial, edição, adaptação ou qualquer outra alteração de uma obra sem a devida autorização do seu autor, tá? Lembrem-se que eu tenho 3 tipos de plágio, tá? O plágio conceitual, né? O plágio integral e o plágio parcial. Então, a cópia integral é pegar aquilo que o autor escreveu e usar como meu. A cópia parcial é pegar uma parte daquilo e colocar como meu. E o plágio conceitual é quando você pega o conceito de um autor, muda um pouco a ideia e acha que é dono dela. Então, isso é muito grave, tá? Então, eu trago para vocês hoje 3 tipos de plágio para chamar a atenção. O integral, o parcial ou o conceitual também, tá? Então, é crime, né? E a gente tem que valorizar a obra original, temos que valorizar o autor dessa obra, pensar que é um bem material e de valor imensurável para quem de fato pertence. Lembrando que a consequência jurídica do plágio é a detenção de 3 meses a 1 ano, né? Mais a multa
e vai perder todos os direitos adquiridos por conta de uma atitude antijurídica criminosa, tá? Então, a consequência do plágio, juridicamente falando, é a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa e a perda também dos seus direitos adquiridos por conta desses trabalhos. Se for, por exemplo, um TCC que for descoberto plágio, aí você vai perder o seu título, você não vai se formar. Ah, mas eu cheguei a me formar. Não, seu diploma vai ser suspenso. Tá? Ah, meu mestrado, seu título vai ser suspenso, você vai ter que fazer de novo, então você perde todos os direitos que você adquire. Então, temos que ter muito cuidado com o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, a honestidade intelectual é isso. Se eu estou me utilizando dos autores, eu vou dizer que na página tal, o autor tal, trouxe essa informação. E eu vou dialogar com esses autores. Utilizar a ideia dos autores só enriquece o meu trabalho. Então, eu não tenho por que dissimular ou me apropriar indevidamente de qualquer obra literária, tá? O pesquisador deve se mostrar autor do seu estudo, da sua pesquisa, com autonomia, com respeito aos direitos autorais, sendo fiel às fontes bibliográficas utilizadas no seu estudo. É considerado plágio a reprodução integral, não só integral, parcial e conceitual de um texto sem autorização do autor, constituindo assim crime de violação de direitos autorais, tá? Eu nem sei se eu consigo mexer, ó, integral, parcial e conceitual. Pronto. Eu acho que fica até melhor para a gente aqui, tá? Constituindo, assim, um crime de violação de direitos autorais. Agora, uma pegadinha para vocês. Se eu colocar aqui plágio, crime, uma reprodução integral sem autorização do autor, está certo? Não. Ok. Por que não está certo? Porque não é só a reprodução integral, parcial e conceitual também. Muito bem. O que mais aqui? Quais são as atitudes do pesquisador? Esse pesquisador ele tem que buscar constantemente a inovação e o treinamento para a pesquisa. Ou seja, ele tem que estar se inovando, ele tem que buscar o que tem de novo nesse mercado, né? O que tem de produção de conhecimento, eu preciso me atualizar. Eu preciso também esse treinamento para a pesquisa. O que tem de novos métodos, de novas técnicas? Quais são as pesquisas novas que tem aí? Então, eu preciso estar constantemente me atualizando, tá? Ter conhecimento do assunto a ser estudado. Então, ora, se eu quero escrever sobre esse assunto, eu tenho que buscar o que tem sobre esse assunto de mais moderno. Os últimos 5 anos eu tenho um trabalho atual, os últimos 3 anos eu tenho um trabalho atualíssimo e trabalhos acima de 10 anos já são trabalhos mais já obsoletos, né? Ultrapassados. E os clássicos, não. Os autores clássicos, pelo próprio nome, são clássicos, significa que eles são atemporais. Então, sua teoria pode ser usada em qualquer momento da história. O que mais? Eu preciso ter como atitude de pesquisador uma formação multidisciplinar, aprofundada e integridade intelectual. Ora, hoje a ideia não que sejamos mais apenas especialistas da nossa área, no sentido de só conhecer aquilo que a nossa área nos ensina, mas quais são as outras áreas afins que podem me contribuir? Então, como profissional, seja da psicologia, da educação física, do direito, quais são as outras áreas que podem contribuir com a minha formação? Eu preciso estar respaldada. Eu sou um professor, eu preciso saber quais são as noções jurídicas que eu preciso ter nessa responsabilidade no exercício da minha profissão. Eu vou buscar na psicologia quais são as teorias de aprendizagem, eu vou buscar na educação como se aprende, né? Eu vou buscar nas relações internacionais como é esse sujeito nesse mundo global. Então, eu preciso estar atento que as outras áreas podem complementar para essa minha formação multidisciplinar, tá? A integridade intelectual, que essa é a honestidade naquilo que a gente produz,
atitude sempre autocorretiva, né? Fazer autocrítica, o que eu preciso melhorar, o que está me faltando aí, o que meu trabalho trouxe de veracidade,